o número 666, um dos mistérios mais intrigantes da humanidade. O que significa esse número e por que ele gera tantas teorias? Ao longo dos séculos, ele foi relacionado a demônios, entidades sombrias, figuras políticas, regimes autoritários e até algoritmos. Mas a verdade é que, apesar de ser uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, ainda há muito sobre ela que permanece envolto em sombras. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Um texto curto, mas que impactou gerações inteiras. O número de um homem, e seu número é 666. Seria esse um aviso claro ou um código oculto destinado a ser decifrado apenas por quem observa os sinais com atenção? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na origem, nas interpretações e nas possíveis implicações do 666. Mais do que uma visão religiosa, trataremos esse tema como uma questão que ultrapassa fronteiras de fé e toca aspectos políticos, históricos, culturais e tecnológicos da nossa sociedade. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, gosta de temas profundos conectando profecias, história e o mundo real, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Isso ajuda muito a continuar produzindo vídeos como este e garante que você não perca os próximos episódios. Agora, vamos abrir o código do Apocalipse. Para entender o significado do 666, é preciso voltar ao início, mais especificamente ao final do século I, quando o livro do Apocalipse foi escrito. Seu autor é João, exilado na ilha de Patmos, um lugar isolado onde ele teria visões que descreviam o fim dos tempos. Essas visões formam o Apocalipse, o último livro da Bíblia. João escreveu num período em que o Império Romano perseguia os cristãos. Era um tempo de medo, censura e tensão política. Por isso, muitos estudiosos acreditam que ele usou símbolos e códigos para se comunicar com os leitores de sua época sem colocar suas vidas em risco. Na cultura judaica, os números tinham significados simbólicos profundos. O número 7, por exemplo, representava perfeição ou completude. O 6, por outro lado, era associado à imperfeição, ao que está incompleto. Repetir esse número 3 vezes, 666, indicaria a imperfeição levada ao extremo. Na numerologia hebraica, chamada gematria, letras também representam números. Por isso, nomes podiam ser convertidos em somas numéricas. Alguns pesquisadores acreditam que o 666 poderia ter sido uma referência ao imperador Nero, um dos maiores perseguidores dos cristãos. Com o passar do tempo, o 666 deixou de ser apenas um número e se tornou um símbolo global do mal, do mistério e do medo. Apocalipse capítulo 13, do versículo 16 ao 18 diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posta uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. A profecia apresenta duas figuras, a besta e o falso profeta. A besta representa um poder político, um sistema opressor que se levantará no fim dos tempos. O falso profeta seria uma figura ideológica ou espiritual responsável por convencer a humanidade a adorar esse sistema. A marca, portanto, seria uma espécie de selo de fidelidade a esse regime. O mais assustador está no detalhe: ninguém poderá comprar ou vender sem ela. Isso levanta uma questão importante. Até que ponto um sistema pode controlar a vida cotidiana das pessoas? Como seria viver em um mundo onde seu direito de existir no mercado depende de aceitar uma marca,
um sinal, uma ideologia. Estudiosos interpretam essa passagem de diferentes formas. Alguns acreditam que se trata de um símbolo espiritual, uma escolha moral. Outros enxergam a possibilidade de algo literal, como um selo digital, um chip ou uma autorização oficial exigida para interações econômicas. Mas o ponto em comum é claro. Trata-se de um aviso sobre um tempo em que liberdade e sobrevivência estarão em conflito. A ideia de uma marca que define quem pode comprar ou vender pode parecer distópica, mas ela levanta uma questão importante. O quanto nossa liberdade está ligada aos sistemas que controlam nossa vida cotidiana. Ao longo da história, formas de controle sempre existiram. Impérios impunham selos, moedas levavam o rosto de governantes e o comércio era usado como ferramenta de dominação. Mas com a tecnologia atual, essa ideia ganhou uma nova dimensão. Hoje, vivemos em uma sociedade cada vez mais digital. Cartões, códigos QR, biometria facial, reconhecimento por voz, escaneamento de íris, chips de identificação. Estamos caminhando para uma era em que o dinheiro físico pode desaparecer. E nesse cenário, tudo, absolutamente tudo, passa a ser rastreável. Em muitos países já se fala em moedas digitais emitidas por governos conhecidos como CBDCs, moedas digitais de bancos centrais. Ao contrário das criptomoedas descentralizadas, essas seriam controladas por autoridades centrais. Isso significa que, teoricamente, um governo poderia permitir ou bloquear uma transação com um simples comando. Imagine, por exemplo, um sistema em que sua carteira digital só funcione se você estiver em dia com obrigações políticas, sanitárias ou ideológicas. Um mundo em que a liberdade de compra e venda esteja atrelada ao seu comportamento. Isso ainda não é realidade, mas é uma possibilidade real, discutida abertamente em fóruns econômicos globais. Essa discussão levanta a pergunta: a marca da besta seria um implante, um chip ou seria um símbolo mais profundo? A aceitação de um sistema que controla não apenas o que fazemos, mas também o que pensamos? Para muitos estudiosos, a marca não é apenas física. O texto menciona a mão e a testa. A mão representa ações, a testa pensamentos e decisões. Isso poderia indicar que a marca é um símbolo de submissão total, tanto prática como ideológica. No mundo cada vez mais interconectado, será que já estamos vendo os primeiros sinais desse sistema em construção? Poucos símbolos atravessaram tantas fronteiras culturais quanto o 666. Filmes, livros, músicas e até marcas comerciais já usaram ou evitaram esse número por causa de seu peso simbólico. Ele virou sinônimo de maldição, conspiração e, para muitos, o próprio retrato do fim dos tempos. O cinema ajudou a eternizar essa ideia. Em produções como A Profecia de 1976, o número é associado diretamente ao anticristo nascendo em meio ao caos. Outras formas de ficção científica ou suspense usam o 666 como código para sociedades secretas, planos ocultos de dominação e até como um alerta contra regimes totalitários. A indústria da música também popularizou o número. Bandas de rock e metal usaram o 666 em álbuns e letras, ora como provocação, ora como símbolos de rebeldia. Isso gerou pânico em grupos mais conservadores que viam nisso uma tentativa de normalizar o mal. Mas o uso do número 666 vai além da cultura pop. Ao longo da história, o 666 já apareceu em momentos de tensão mundial. Durante a Guerra Fria, por exemplo, algumas teorias afirmavam que a marca da besta seria um número secreto de identificação usado pela ONU. Mais tarde, com a chegada dos códigos de barras, surgiram boatos de que o número estaria embutido neles. Quando os primeiros chips de FRID foram testados em seres humanos, o alarme soou novamente.
Governos e organizações internacionais passaram a ser alvo de desconfiança. Teorias falavam de uma nova ordem mundial, de um governo único e da implantação de um sistema global de vigilância. O 666, nesse contexto, seria a assinatura invisível por trás de tudo. Casos reais também alimentam esse imaginário. Em 2003, um homem nos Estados Unidos se recusou a aceitar um número de segurança social que continha a sequência 666. Ele acreditava estar sendo marcado. Episódios como esse ocorreram em vários lugares do mundo, mostrando como, mesmo fora do contexto religioso, o número ainda causa temor. Em resumo, o 666 deixou de ser apenas um versículo e se tornou um símbolo que carrega múltiplos significados. Para uns, apenas superstição. Para outros, um alerta real sobre o rumo que o mundo está tomando. O mundo mudou muito desde os tempos em que o livro do Apocalipse foi escrito. Mas a pergunta que permanece é: estamos nos aproximando do cenário descrito por essa profecia? Com o avanço acelerado da tecnologia, muitas das ideias que antes pareciam impossíveis agora fazem parte do nosso dia a dia. Sistemas de reconhecimento facial em aeroportos, pagamentos com a palma da mão, rastreamento por inteligência artificial, algoritmos que preveem nosso comportamento. Tudo isso já existe. Empresas estão desenvolvendo implantes que armazenam dados pessoais. Países estão testando moedas digitais com rastreamento completo de cada transação. E à medida que a segurança se torna prioridade global, a privacidade individual vai sendo reduzida. Em 2023, por exemplo, a China já utilizava um sistema de pontuação social que monitora o comportamento dos cidadãos. Dependendo da pontuação, a pessoa pode ser impedida de viajar, estudar ou acessar determinados serviços. Isso soa familiar? Para muitos, lembra diretamente o conceito de não poder comprar nem vender sem a marca. A inteligência artificial está se tornando o cérebro de decisões que antes eram humanas. Ela já determina o que você vê nas redes sociais, pode aprovar ou negar um empréstimo bancário e está sendo usada até em julgamentos e diagnósticos médicos. Em breve poderá ser usada para identificar quem segue ou não certas normas políticas, sanitárias ou ideológicas. Tudo isso pode parecer útil, mas também representa um perigo. E se esse sistema cair nas mãos erradas? E se no futuro for exigido que todos tenham um identificador único para participar da sociedade? Muitos especialistas, inclusive fora do meio religioso, já levantam alertas sobre o risco de um mundo excessivamente centralizado, onde a tecnologia sirva não à liberdade, mas ao controle. A profecia está se cumprindo? Ainda é cedo para afirmar, mas o caminho parece apontar para um cenário onde tudo poderá ser monitorado, controlado e condicionado. O número 666 continua sendo um dos maiores enigmas da história. Para uns, é superstição. Para outros, uma metáfora sobre regimes autoritários. Para muitos, uma profecia prestes a se cumprir. Mas talvez o verdadeiro poder dessa mensagem esteja justamente em sua ambiguidade. O Apocalipse não entrega todas as respostas. Ele propõe um alerta. Um código que, seja por fé, seja por instinto, continua despertando atenção no mundo inteiro. O 666 pode ser um símbolo, mas um símbolo de quê? Do mal absoluto? De um sistema que escraviza sem que as pessoas percebam? Ou de uma escolha que cada um terá que fazer em algum ponto da história? E nesse ponto, vale uma pausa para a reflexão. Como um texto escrito há quase 2000 anos pode descrever com tanta precisão os dilemas do mundo moderno? Mesmo que você não seja religioso, é difícil ignorar como o livro do Apocalipse e a própria Bíblia antecipam discussões que hoje são centrais: controle global,
perda de liberdade, manipulação em massa e vigilância total. Não se trata de doutrina, mas de observar os fatos. A Bíblia não parece mais tão distante da realidade. Pelo contrário, ela parece cada vez mais atual. O fato é que a tecnologia avança, o mundo se interconecta e as fronteiras entre liberdade e controle se tornam mais difíceis de distinguir. A cada nova inovação, a pergunta se renova. Estamos nos aproximando de um futuro onde essa marca será necessária? E se um dia isso acontecer, será que reconheceremos a marca da besta ou já a teremos aceitado sem perceber? Gostou do vídeo e quer se aprofundar ainda mais nesse tema? Então não deixe de assistir aos vídeos que estão na tela agora. Em um deles, eu aprofundo a conexão entre a marca da besta e o avanço da tecnologia moderna. No outro, você vai entender como eventos reais do nosso tempo podem estar diretamente ligados às profecias mais enigmáticas do Apocalipse.